Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, vocês estejam em casa, tomando um solzinho também, brincando, se divertindo e descansando, mas também estejam estudando, certo? Que é o principal que também devemos fazer nessa quarentena. Gente, eu falei para vocês que na aula passada a gente encerrou a área de figuras planas. A gente viu as áreas das figuras planas. Do quadrado, do retângulo, do trapézio, do círculo, e do triângulo e do losango. 6 áreas planas. Então isso dali, você guarda aquelas informações, continua dando aquela revisada, mas hoje a gente vai entrar num assunto novo, certo? Esse assunto, o começo dele vocês viram comigo no 6º ano do ano passado, mas de acordo com o que a gente for fazendo os vídeos, vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho mais difícil, mas vocês vão conseguir. Então acompanha todos os vídeos, façam as atividades. Inclusive, vou até falar um alerta para vocês. Só pude fechar a média dos alunozinhos que mandaram as atividades para mim. Então, continuem fazendo as atividades e mandando. Muita gente do 7º ano manda. Então, se você sabe que você não mandou, corre lá, manda essa atividade para a gente ter nossas notas de atividades tudo certinho, beleza? Então, é isso. A gente vai agora ver o novo assunto. Vamos ver que assunto é esse, né? Que eu disse a vocês, que provavelmente vocês ficariam curiosos para o nosso novo assunto de geometria. O nosso novo assunto de geometria é nada mais do que nada menos volumes. Certo? A gente vai conhecer nessa aula 2 volumes. O volume do cubo e o volume do paralelepípedo ou bloco retangular. Mas a gente vai estudar durante esse decorrer desse assunto os volumes dos sólidos geométricos. Quais são eles, professores? A gente já viu no começo do ano. A gente vai estudar o volume do cubo, o volume do paralelepípedo, a gente vai estudar o volume da esfera, a gente vai estudar o volume do cone e a gente vai estudar o volume do cilindro. Só para recapitular, aqui ó, cubo e paralelepípedo, eles são poliedros. Eles não rolam com facilidade. Já esses 3 aqui, ó, eles são corpos redondos. Eles rolam com facilidade. Ah, professor, qual é a diferença então de volume, de área? Qual é a diferença de perímetro? Olha só, perímetro a gente utiliza para medir só o comprimento de alguma coisa, certo? Como assim? Imagina que eu tenho aqui esse quadro e eu quero saber o perímetro dele. Basta eu somar os lados dele, bem simples, isso a gente aprende no 6º e 5º ano. Quando a gente vai aprofundando, eu quero saber a área, ou seja, a superfície que cabe aqui dentro. Aí eu já vou precisar multiplicar a base desse quadro pela altura. Só que quando a gente vai estudar volume, a gente vai entender que essas imagens aqui, esses sólidos, eles são tridimensionais. Tridimensionais lembra o quê? 3 dimensões. Então eu vou precisar calcular essas 3 dimensões para encontrar o volume. E onde é que eu posso ter exemplo? Um balde, por exemplo, aquelas caixinhas que a gente guarda papel, uma gaveta também tem volume, porque ela vai ter altura, largura e comprimento. Ela vai ter 3 medidas. Como é que eu calculo esse volume, professor? A gente vai estar calculando ele hoje em algumas questões e você vai estar relembrando hoje cubo e paralelepípedo. Ah, professor, por que a gente sempre vê cubo e paralelepípedo juntos? Porque praticamente eles são irmãozinhos distantes. Mas são irmãozinhos porque calcula-se da mesma maneira. Já esses 3 aqui a gente vai ter que ver separado, porque o volume dele vai envolver fração. E para explicar a fração eu sei que dá aquela dorzinha de cabeça, tem que fazer MMC e tudo mais. Mas vai dar tudo certo, certo? Então, façam essas anotações e agora a gente vai ver a fórmula para calcular tanto o volume do cubo quanto do paralelepípedo. Cadê o apagador? Aqui. Então, bora lá.
Olha só. Para calcular o volume do cubo, então o primeiro que a gente vai falar é o volume. Do cubo. 1 segundo saindo aqui da tela. Só para pegar aqui a régua. Nem foi mais de 1 segundo. Então me deixem. Eu deixo ela longe. A gente vai desenhar aqui um cubo. Certo? Então vocês lutem aí com a régua de vocês para desenhar esse cubo. Tentar fazer o mais perfeitozinho possível, né? Agora é só ligar. Então tá aqui o nosso cubo, certo? Bem bonitinho. O cubo, ele vai ter aqui, ó, esse comprimento, essa altura e aqui dentro, ó, a largurazinho dele, certo? Só que como você sabe, no cubo, todos os lados, todas essas medidas são iguais. Tudo bem que aqui é o comprimento, que aqui é a altura, e que esse daqui é a largura. Certo? Para calcular o volume, eu vou precisar multiplicar essas três medidas. Então, eu calculo o volume através dessa seguinte fórmula. Comprimento vezes largura vezes altura. Certo? Só que, para não ter que sempre estar escrevendo isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai chamar no cubo o comprimento de A, a altura de A e a largura de A também. Por que tudo A, professor? Porque todos são iguais. Apesar que nesse desenho está aparecendo que essa largura ela é menor, mas ela é igual, certo? Se a gente tiver uma caixa d'água no formato de cubo, ela vai ser toda igualzinha, todas as medidas dele. Então, para ficar mais fácil, a gente vai fazer, ó. Volume é A vezes A vezes A. Ou, simplesmente, o volume do cubo é A ao cubo. Certo? Então, é bem simples. Ah, professor, faz um exemplo. Faço aqui, ó. Exemplo. Qual o volume de um cubo com aresta de 5 centímetros. Aí você vai dizer, aresta, que é isso? Nada mais é do que esse traçozinho aqui, que vai estar indicando o comprimento, a altura e a largura. Para calcular, é só eu pegar aqui essa medidazinha, ó, bem bonitinha, e fazer isso. Volume é igual a A ao cubo. Volume vai ser igual a 5 ao cubo. Volume vai ser igual. 5 vezes 5 vezes 5. Potenciação. 5 vezes 5 vezes 5. O volume vai dar 125
centímetros cúbicos. Certo? Bem simples, bem fácil, ok aqui nesse assuntozinho. Ó, vou sair da frente para quem quiser tirar um print antes que eu apague essa imagem bela, essa imagem linda, maravilhosa. Pronto, vou voltar aqui. E agora a gente vai ver o volume do paralelepípedo e responder algumas questões, tá? Sétimo ano. Vou apagar aqui. Chega a dar uma dó apagar esse cubo que eu passei 1 minuto fazendo. Então, pro próximo. Volume do paralelepípedo. Vamos desenhar aqui esse paralelepípedo. Vocês lutando aí para desenhar o paralelepípedo também. Isso ficou preso aqui. Lembrando que a gente passou o 6º ano todinho só desenhando essas figuras, viu? Então, o 7º também, no começo do ano. Então, não quero desculpa de que eu não sei fazer. Ah, fiz torto. Ah! Agora deu certo. Espero que tenha dado certo, né? Porque aqui no quadro eu vejo que dá certo. Não sei como é que tá aí. Dia de luta. Consegui terminar, graças a Deus. Olha só. Do mesmo jeito que o cubo, o paralelepípedo, ele vai ter um comprimento, uma altura e uma largura. A diferença é que esses valores são diferentes no paralelepípedo, no bloco retangular. Certo? Para calcular o volume aqui é do mesmo jeito que a gente calcula o volume do cubo. Só que a gente vai chamar aqui a altura agora de A, a largura de B e o comprimento de C. Certo? Não tem problema se essas letras variar. Como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Mas o volume a gente calcula da mesma forma. Ó. O volume vai ser comprimento vezes altura vezes largura. Ou volume vai ser A vezes B vezes C. Certo? Bem simples, bem fácil, bem rápido de se compreender. Isso é como a gente calcula. Uma observação que vocês precisam lembrar nesse assunto de volume é das tabelinhas de volume que a gente aprendeu no 6º ano. Quilômetros quadrados, hectômetros, ou quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Assim como eu também preciso lembrar de quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Outra coisa que eu preciso memorizar é que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros.
1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro. Tudo isso daqui, ó, observação. Eu preciso também para esse assunto de volumes, caso eu precise transformar o resultado em litros, porque geralmente a gente vai estudar para transformar, ó, nessas medidas. Ah, professor, já estou vendo a Isabelle dizendo, professor, eu não gosto desse assunto. Ele é bem chatinho mesmo, mas infelizmente a gente precisa trabalhar. Mas que bom que a gente está trabalhando ele com calma, né? Sem pressa. E agora a gente pode fazer uma questãozinha para fechar esse assunto de volume e vocês responderem a atividade que vai estar na plataforma disponível para vocês, certo? Toda de marcar, bem bonitinho, do jeito que vocês sempre gostam. Eu vou até deixar aqui essas informações e vou fazer ela aqui do lado. Ó. Qual o volume de um paralelepípedo cujas dimensões são 9 vezes 3 vezes 8 centímetros. Então, veja só. Eu quero saber qual é o volume desse paralelepípedo. Ele já deu as dimensões praticamente prontas aqui, ó. Então, basta multiplicar esses valores aqui, ó. Bora lá fazer eles rapidinho. Então, o volume vai ser 9 vezes 3 vezes 8. 9 vezes 3 dá quantos? Sétimo ano, 27. 27 vezes 8, não sei, vamos fazer aqui, ó. 27 vezes 8. Vamos lá. 8 vezes 7, professor, não lembro. 7 vezes 7 é 49, professor. E quanto é que é 7 vezes 8? Quanto é 49 mais 7? 56. Bota o 6 e vai 5. 8 vezes 2, 16. 16 mais 5, 21. Então, aqui eu tenho o volume, ó, de 216 centímetros cúbicos. Viu como não é complicado? É bem simples esse assunto. Eu vou passar nessa primeira parte somente 5 ou 6 questõezinhas para vocês irem se familiarizando e voltando a esse assunto. Depois eu vou explicar novamente esse daqui, dar aquela revisão rápida e a gente continua, certo? Mas por enquanto a gente vai ver volume de cubo e de paralelepípedo. Beleza, sétimo ano? Até a próxima aula, façam as atividades e é isso.